Sabe, quando a gente ouve a palavra orgulho, a primeira coisa que vem à cabeça é algo ruim, um defeito, né? Mas e se a gente pensasse no orgulho de outro jeito? Pensa numa febre. A febre não é a doença em si, mas ela é um aviso, um sinal de que tem alguma coisa mais profunda acontecendo lá dentro. E essa é a grande pergunta que a gente vai explorar. Em vez de sair julgando, a gente vai tentar entender o orgulho como um sintoma, quase como uma condição do nosso espírito. E para fazer esse diagnóstico, nós vamos chamar um pensador muito especial. O nosso guia nessa investigação é o filósofo romeno Constantin Noica. Pensa nele não como um juiz de moral, mas como um verdadeiro médico do espírito. Alguém que queria entender como a nossa bússola interna funciona e, principalmente, porque às vezes ela dá uma bela pirada. Ok, vamos mergulhar nisso, porque a ideia central do Noica é genial de tão simples. Imagina que, para ter uma vida com sentido, todo mundo tem uma espécie de GPS espiritual. E para esse GPS funcionar direitinho, três coisas precisam estar em sintonia. A primeira coisa, todo GPS precisa de um endereço, certo? Um destino. O Noica chamou isso de o geral. Basicamente é o nosso grande porquê. É aquele propósito maior que guia a viagem da vida. Sem um destino, o GPS não serve para nada. Fica só recalculando rota sem sair do lugar. Segundo, todo carro precisa de um motorista. Esse motorista é o indivíduo. Somos nós, aqui no mundo real, com nossa personalidade, nossa vontade, nossas manias. É quem está de fato no volante fazendo a viagem acontecer. E, por último, a gente precisa de estradas. Elas são as determinações. É o caminho do mundo real, com suas curvas, buracos, pedágios. São as ações concretas que a gente toma para ir do ponto A ao ponto B. Então, recapitulando, um destino, um motorista e uma estrada. Simples, né? O problema, claro, começa quando uma dessas três peças quebra. É aí que aparecem as tais doenças espirituais, e o orgulho é um dos principais sintomas. Para isso ficar bem claro, vamos analisar alguns pacientes bem famosos que o Noica estudou. Olha só duas falhas clássicas do nosso GPS. A primeira é a catolita. Imagina um motorista com o pé no fundo, super veloz, mas que esqueceu de botar um endereço no Waze. Ele só dirige por dirigir, gastando gasolina à toa. Já a segunda é a oretita. Aqui, o motorista sabe exatamente o destino, mas ele acha que as estradas do mundo real são, muito chatas. Ele tenta cortar caminho pelo meio do mato ou pular um rio. E isso se encaixa perfeitamente em duas figuras históricas. Napoleão é o caso clássico de catolita. Pura ação, pura velocidade. Ele conquistou tanta coisa que começou a achar que ele mesmo era o destino final. É o motorista que dirigiu tão rápido que esqueceu para onde estava indo. Do outro lado, Dom Quixote é o paciente perfeito de Oretita. Ele tinha um destino lindo, nobre, ser um cavaleiro andante. Só que ele desligou o mapa do mundo real e decidiu que moinhos de vento eram gigantes. E o mais interessante sobre o Napoleão é que aquele orgulho gigante dele não vinha de um excesso de confiança no seu propósito. Pelo contrário, vinha da falta total de um. Toda aquela ação frenética, aquelas conquistas, era como ligar o som do carro no último volume para não ter que ouvir o silêncio de quem está completamente perdido. Já o orgulho de Dom Quixote era outra história. Era pura impaciência. Ele tinha o ideal, tinha a vontade, mas não tinha a menor paciência para o caminho real, para os passos pequenos do dia a dia. É como querer comer o bolo antes mesmo de misturar os ingredientes. Ele queria o resultado final, o ideal, sem ter que percorrer a jornada de verdade. Bom, chegando até aqui, parece óbvio que ter um GPS quebrado é péssimo, né? Leva à tirania, à loucura. Mas será que é só isso? Será que essa doença não tem um lado surpreendente? E aqui vem o pulo do gato, a virada genial de Noica. Ele dizia que são justamente esses desequilíbrios, esses GPS quebrados, que nos forçam a criar coisas grandiosas. A arte, a cultura, a própria história, para ele, tudo isso nasce dessa nossa falha de fábrica. É como diz a frase, essa nossa tendência a adoecer espiritualmente não é um defeito, é o que nos faz humanos. Um animal na selva é perfeitamente equilibrado, vive em harmonia. Mas ele não compõe uma sinfonia, não escreve um livro. A gente sim, porque estamos sempre tentando consertar nosso GPS interno. E nesse processo, criamos o mundo. Então, vamos organizar as ideias. A catalita de Napoleão, o motorista sem rumo, o risco era a tirania, a ação pela ação. Mas e o potencial escondido? Ele criou um sistema de leis e administração que mudou a Europa para sempre. Já a Oríntita de Dom Quixote, o motorista sem estrada, o risco foi a loucura, o fracasso. Mas o potencial?
Inspirou uma das maiores obras de arte da humanidade, que guardam o ideal de nobreza até hoje. Então, o ponto crucial é este. A lição genoica não é buscar uma cura para o orgulho ou um GPS que funcione perfeitamente. Isso nos tornaria medianos, talvez até sem graça. O objetivo é a gente se tornar navegadores melhores, aprendendo a ler o mapa do nosso próprio espírito com todos os seus defeitos e todas as suas potências. E o mapa para essa navegação é até bem simples. Primeiro, ter um destino claro, um propósito que seja maior do que o próprio umbigo. Segundo, conhecer o motorista, ou seja, conhecer a si mesmo. E terceiro, e talvez o mais difícil, aceitar a jornada. Com paciência, abraçando o caminho real, mesmo que ele seja longo e cheio de imperfeições. No fim das contas, a filosofia de Noika não é um julgamento, mas sim uma ferramenta. Um espelho para a gente se perguntar: meu destino está claro? Eu estou conectado com o caminho da realidade? Ou será que eu estou só acelerando em círculos? A análise de hoje nos deixa com essa reflexão. Como anda o seu GTS interno?